Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula, né? Saudações por tê-los vocês aqui de volta. Começando a nossa 27ª aula de álgebra linear, hoje para falar de um assunto específico, já que a gente já definiu o produto interno. Agora a gente pode falar da matriz do produto interno, que dado um espaço vetorial, quando coloca um produto interno nele, ou seja, que vale aquelas eu defino uma, vamos dizer, função, uma aplicação chamada produto interno. Quando eu defino essa aplicação entre dois vetores distintos do espaço vetorial, se vale aquelas 4 propriedades, eu tenho um produto interno definido, as 4 propriedades que a gente falou na aula passada, e uma vez definido um produto interno, eu consigo falar de matriz de produto interno. Então, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui é que em muitas situações agora eu não vou me preocupar se o produto interno que eu estou a função, a aplicação que eu estou definindo, se ela é ou não é mais um produto interno. Então, quando eu falar que o espaço já está munido, ou seja, que ele tem um produto interno, já estou garantindo que aquele produto interno que está sendo definido, que eu defini, que o autor definiu, já é válido aquelas 4 propriedades, tá? Então, muito daqui para frente, agora a gente vai trabalhar com os espaços, as propriedades dos espaços que tem produto interno. E a gente hoje começa com a matriz do produto interno, que é uma forma alternativa de se calcular o produto interno entre dois vetores de um espaço. Então, eu só vou esperar começar a aparecer a bancada aí para vocês. Eu acho que já deve estar aparecendo. Ok, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok. Tá. Então, bora começar lá, pessoal. Matriz do produto interno. O que seria uma matriz do produto interno? Resumidamente falando, seria, como eu acabei de falar, encontrar uma matriz para que eu possa, de forma alternativa, calcular o produto interno entre um espaço. Então, a primeira coisa que eu vou pegar aqui, ó, eu estou pegando V, um espaço vetorial, né, sobre R, né, um espaço vetorial euclidiano, no caso, munido de um produto interno. E eu quero que agora ele tenha dimensão finita, tá certo? Por quê? Porque eu preciso de uma base, né? Então, aliás, eu preciso de uma base com N vetores. Aliás, eu poderia ter falado isso na aula passada, né? Professor, mas existem espaços vetoriais de dimensão infinita que dá para se definir um produto interno? Sim. A gente lá na aula passada, eu não lembro qual é o número do exemplo agora, mas a gente trabalhou com um espaço vetorial de funções contínuas no intervalo AB fechado. E eu defini um produto interno entre duas funções contínuas como sendo a integral, nesse intervalo AB fechado, do produto de duas funções, né? E então existe essa possibilidade. Porém, aqui eu preciso exigir que ele seja de dimensão finita n, né? Pode ser 2, 3, 5, que seja 7, um n natural qualquer aí, porque eu vou falar de matriz, não tem como a gente fazer uma matriz de infinitas linhas por infinitas colunas. Matriz, ela tem n linhas e n colunas. No caso aqui, ela vai ter n linhas e n colunas. Ela vai ser uma matriz quadrada. Matriz do produto interno, ela é n por n, por causa que a dimensão do espaço é n. Tá? Já adiantando. Então, aqui, ó, são as duas primeiras informações. Então, deixa eu dar mais foco para essa primeira. Então, eu estou pegando um espaço vetorial, né, de dimensão finita e uma base qualquer, tá? Então, um conjunto de vetores que gera o V, né, e que é um conjunto linearmente independente, perfeito? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar dois vetores, né, vamos aqui para essa segunda informação. Dois vetores distintos, tá certo? Do meu espaço vetorial. Esses dois vetores distintos é como se fosse um representante de quaisquer dois, tá, pessoal? Não estou particularizando, não. E a gente sabe, lá da aula de base, que se eu tenho dois caras em V, vamos pegar o U, por exemplo. Existem escalares que eu chamei aqui no caso de XJ, que o U pode ser escrito como combinação linear da base. Então fica existem únicos, na verdade, escalares XJ de tal forma que o meu U é um X1V1, X2V2, X3V3, XNVN somado, né? Ou seja, o U é uma combinação linear da base. Por quê? Porque dado uma base, qualquer vetor do espaço é escrito como combinação linear da base. Aí eu vou lá e pego um V. V, a princípio, distinto de U, certo? No caso aqui, são dois representantes distintos. Eu não posso falar que o meu V é X1, V1, X2, V2, X3, V3, mais XNVN. Por quê?
porque se U e V são distintos, os escalares são também distintos, porque cada vetor do espaço vetorial, cada vetor pertencente ao espaço vetorial, ele é representado de forma única. Então, o que eu quero dizer com essa novela toda aqui é o seguinte, ó, eu tenho aqui, ó, x1, x2, x3, xn, os escalares do U na base B, tá? Não tem nada de diferente da aula de base, tá certo? Nas aulas de base ou de coisas anteriores que a gente já fez até agora. A única coisa que tem diferente aqui é que eu tô pegando um produto interno, que daqui a pouco eu vou usar ele, eu não usei para nada ainda. E o meu y vai ser y1, y2, y3 e yn, são os escalares. Lá da aula de matriz de coordenadas de um vetor, a gente aprendeu, então, que eu posso escrever o vetor U como sendo x1, x2, x3, xn, y1, y2, y3 e yn. Lembra que a matriz de coordenadas a gente fazia como uma matriz coluna, tá, pessoal? A gente pode chamar isso muito de vetor coluna também. Então, essa matriz coluna, tá certo? São as coordenadas do vetor U na base B, e y1, y2, yn são as coordenadas do vetor V na base B. Tá certo? Então, repetindo, x1, x2, x3, xn são as coordenadas do vetor U na base B, que são justamente esses mesmos, x1, xn daqui, e y1, y2 até o yn são as coordenadas do vetor V nesta base B que eu estou pegando aqui no meu problema. Nada de novo sobre o Sol aí. O que a gente vai fazer agora? O produto interno para nada. A ideia é calcular agora o produto interno entre esse U e esse V. Então, eu já sei que meu espaço tem um produto interno. Então, vou lá calcular esse produto interno entre eles. Bom, vamos abrir essas contas para vocês entenderem onde que vai dar. Quando você colocar o U e o V aqui, a única coisa que eu fiz aqui, pessoal, foi colocar o U e o V. Ó, deixa eu aumentar a vírgula aqui para mostrar onde está separando o U do V, que vocês tenham uma ideia melhor. Ó, x1, V1, x2, V2 até xn, Vn, depois y1, V1, y2, V2 até yn, Vn. Ok? Eu não sei se vocês, há quanto tempo vocês assistiram a aula passada, mas no finalzinho da aula passada eu passei 6 propriedades de produto interno. 6 propriedades de produto interno. E a última delas, era a sexta propriedade, a propriedade 6, a P6, eu tinha uma situação exatamente igual a essa daqui. Certo? Que eu tinha uma soma de vetores e multiplicado por números. E aqui é a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fixar essa última entrada, aqui, e vou fazer a distributiva de todos os n, todas as n parcelas que estão aqui do lado esquerdo do produto interno. Perfeito? Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer a distributiva, pela propriedade lá da aula passada, eu vou fazer e vai ficar x1v1, aí vai ficar y1v1, copiei. Mais, que é esse mais aqui. x2v2, que está aqui, né, nessa linha do 3 pontilhado, x2v2, repete o y1v1, yn, e vou repetindo isso para o x3v3, x4v4, repito, x5v5, repito, x6v6, repito, até chegar no xnvn, que é o último, e repito. Beleza? Uma vez que eu fiz isso, qual é o processo que eu tenho que fazer agora? Eu vou pegar... Ah, pessoal, eu deixei o x1 aqui por enquanto aqui dentro. Tá? Porque x1, x2, x3, xn são números. A gente sabe que uma das propriedades é que eu posso jogar eles para fora. Por enquanto eu não vou jogar eles não. Daqui a pouco eu vou jogar eles de uma forma mais conveniente. Vou fazer a mesma coisa com esse y agora. Então, ó, só para vocês entenderem, eu vou colocar linha, na próxima continuação para vocês entenderem, ó. Na última linha que tá aparecendo aí para vocês aí na bancada aí, ó. Eu vou pegar agora todo mundo desse cara aqui, do primeiro, e vou fazer a distributiva de todos os y fixando x1v1. Então vai ficar, ó, x1v1, y1v1, que é o primeiro. Mais x1v1, y2v2, que é o segundo. Mas, aí vai ficar aqui nessa linha pontilhada x1v1, y3v3, até chegar no último, que é x1v1, ynvn. Feito isso, vai ter um mais, que esse mais equivale a esse mais. Agora vamos para a segunda linha aqui. Que agora eu vou repetir, vai ficar x2v2 fixo, e eu vou distribuir todo mundo aqui da segunda entrada, da entrada da direita, que é as entradas do y aqui, fazendo a distributiva, né? Então, isso vai ficar x2v2, y1v1, mais x2v2, y2v2, mais, até chegar no x2v2, que está sempre fixo, o ynvn. Lembrando que essas propriedades de distributiva a gente viu na aula passada,
tá, pessoal? Que elas são verdadeiras. Vou fazer isso, ó. Passa aqui mais uma linha, mais 3 pontinhos, equivale a esse mais 3 pontinhos, até chegar no último, que é esse cara aqui, ó. Xn, fixo XNVN e repete a mesma coisa para os demais aqui. O que eu vou fazer agora? Esse x1 e esse y1 são as constantes. Eu nem sei se vocês se lembram, mas foi proposital. Eu peguei e fiz assim, ó. Fiz assim e fiz assim. Fiz assim e fiz assim na parte anterior. Quer ver, ó? É esses x1, x2, x3, xn, y1, y2, y3, yn. Fiz um risquinho na horizontal e esse aqui um risquinho na vertical. É esse x1, y1 da vida que está aqui. Isso são números, são as coordenadas do vetor u e v na base d, respectivamente, né? Então, o que eu vou fazer é jogar eles para fora e vai ficar x1, y1, que multiplica o produto interno por v1, v1, mais x1, y2, v1, v2. Vai jogar para fora. Então, olha a primeira linha como que ela vai ficar. Colocando aqui apenas a primeira linha para vocês terem uma ideia. Então, isso vai ficar x1, y1, v1, v1, mais x1, y2, v1, v2. Mas continua x1, yn para fora, v1, vn. Faço a mesma coisa para a segunda linha. Vai ficar como? x2, y2, perdão, x2, y1, v2, v1. Certo? x2, y2, v2, v2. E assim por diante, eu faço com todos esses, e aí eu continuo e faço na última, até chegar na última linha, que no caso vai ficar xn, y1, vn, v1, xn, y, vn, v1, mais xn, y2 e assim por diante. Ok? Tá aqui, ó, xn, y2, xn, y2, vn, v2, produto de vn, v2. Eu quero que vocês já reparem, esquece por enquanto as constantes e reparem nos produtos internos. Aqui eu tenho produto interno de V1 por V1, produto interno de V1 por V2, até chegar no produto interno de V1 por Vn. Já escolhi V1, V2, V3, Vn, justamente porque vocês perceberam, ó, isso aqui dá o ó, 1, 1, 1, 2, 1, N. Se a gente for pensar numa matriz, elemento 1, 1, elemento 1, 2, elemento 1, N. A notação já foi escolhida de propósito para que seja isso. Então já começou a surgir a matriz aqui do meu problema. Quando eu fizer tudo isso daqui, deixa eu pegar a próxima folha. Pessoal, eu vou dar uma dobradinha aqui, porque eu quero que esse resultado esteja junto com esse aqui e vai acabar não cabendo. É só um minutinho. Aí. Quando eu pegar esta última conta que eu acabei de mostrar para vocês, eu consigo escrever isso como sendo o produto de 3 matrizes. É meio bizarro, mas eu consigo escrever isso como produto de 3 matrizes. Aqui, ó, é uma matriz N por 1. Aqui é uma matriz N por N. E aqui é uma matriz... Opa, aqui é uma matriz 1 por N, desculpa. 1 por N. E aqui sim é uma matriz N por 1. Aqui é 1 por N, porque eu só tenho uma linha e 1, 2, 3, 4, 5 e N colunas. Tá certo? Bom, esquecendo essa daqui, ó, só vou começar. Depois vocês multiplicam, tá, gente? Acreditem que saindo daqui eu posso escrever como esse produto aqui. Vai ficar aqui, ó, V1, V1, X1, né? Aparece esse V1, V1, X1 aqui. Aí depois, ó, V1, V2, X2. V1, aqui vai ser igual a V2, V1, que vai aparecer ali, V1, V2, X2. E assim por diante. Eu sei que eu consigo multiplicar esses produtos aqui. Quando você abrir todas essas contas, a gente vai obter exatamente esse produto, tá certo? Para você sentir melhor, até uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, pega, sei lá, um N igual a 3, 4, pega um N muito grande não, senão vai dar muita conta. Mas pega um N igual a 3 e faz uma conta, porque aqui vai dar uma matriz 3 por 3, aqui uma matriz 3 por 1, né? 3 elementos aqui, 3 elementos aqui. E uma 1 por 3 aqui. Aí você faz toda a multiplicação dessas matrizes e vocês vão perceber que vai dar exatamente esses caras que estão aqui. Ok? Então, tá aqui a minha matriz do produto interno. Aliás, tá aqui o produto entre 3 matrizes. E essa Y1, Y2, YN aqui não é um cara qualquer, tá? Ou seja, vamos escrever ele desse jeito aqui, ó. O produto interno de U por V, que agora eu vou voltar aqui na folha anterior, ó. Produto interno de U por V estava aqui, foi onde a gente começou. E isso era igual a tudo isso. Que era igual a tudo isso. Que é igual a tudo isso. Que é igual a esse produto de matrizes aqui. Ok? Então, o produto interno, eu escrevi ele como sendo Y transposto a e X. Ah, professor, mas por que Y transposto? Por que transposto? Porque o meu Y1, Y2, Y3, YN
né, que lá agora eu chamei de Y, né, que é uma matriz Yzão, são as coordenadas na base B, perfeito? Então, como ela está deitada, ela não está em pé, eu peguei e transpus essa matriz. Então, apareceu esse Y transposto aqui. Esse A é essa matriz que apareceu aqui. Esse X é o X da onde? Aqui, ó. Esse é o X aqui do meu problema que eu acabei de escrever para vocês. X1, X2, X3, Xn. É o mesmo X, que são as coordenadas do vetor U na base B. O Yzão é as coordenadas do vetor V na base B. E repare que aqui eu tenho o produto escalar entre U e V. Ou seja, aqui, gente, eu especifiquei de novo, tá? Quem que é o Y transposto? O Y transposto é aquelas, é a tanto é que tá transposta, tá vendo? Ó, na base B, o A, cada AIJ é o VI e VJ, e o X é o próprio X lá nas coordenadas da base beta, tá certo? O que eu quero que vocês reparem é que para eu conseguir calcular o produto interno, entre U e V, eu vou pegar as coordenadas de V na base B, transposta, as coordenadas, tá? Então, ó, pega as coordenadas de V na base B, transposto, ou seja, deitado. Vou pegar vezes a matriz A, né? Cadê a vezes a matriz A? Vezes as coordenadas de U na base X. Tá certo? Então, para calcular o produto interno, é esse transposto, é o segundo, as coordenadas do segundo transposto, vezes a matriz do produto interno, que é essa matriz aqui do meio, vezes as coordenadas do primeiro vetor, que vai dar onde está esse X aí. Ok? E essa matriz A aqui, que eu estou chamando de AIJ, não é por acaso. Por quê? Porque eu vou ter que cada AIJ é VI e VJ, que é justamente esses, ó, V1, V1 é o A1, V1, V2 é o A12, e até o V1, VN é o A1N, e assim por diante. Essa matriz A aqui, agora sim, dando continuidade, na próxima folha, essa matriz A é o que a gente chama de matriz, opa, faltou fechar aqui, ó. É o que a gente chama de matriz do produto interno em relação à base B. Para que ela serve? Ela é uma forma alternativa de se calcular o produto interno por U e V. Lembrando da folha anterior que eu acabei de passar, é que essa matriz, dada essa matriz numa base, no caso, aqui eu coloquei uma base V1, V2, V3, Vn, e eu consigo calcular o produto interno através de multiplicação de matrizes. Uma vez obtido, eu consigo fazer essas contas, ok? Então, aqui, ali é a matriz, é a definição, e aqui eu tenho uma proposição rápida para dizer aqui para vocês, e a gente vai fazer exemplos e já finalizar a aula. Então, a matriz do produto interno em relação a qualquer base, ela é simétrica, ou seja, ela é igual à sua transposta, tá? Para quem não se lembra, ser simétrica é quando a matriz é igual à sua transposta e invertível, né? Ou não singular, né? Que é equivalente. Pessoal, que ela é simétrica, eu acho que é fácil de vocês verem. Por quê? Porque se eu falei que cada entrada AIJ da matriz é VI e VJ, eu não sei se vocês se lembram, a propriedade, acho que era a propriedade 2 de produto interno, a PI2 da aula anterior, né? Pela PI2, isso é igual a VJ, VI. Mas VJ, VI é AJI, né? Que é justamente a transposta de A. Se a minha matriz A é igual a IJ, né? Se a minha matriz é uma matriz AIJ, então o AJI é a transposta de A, tá certo? E aqui no caso que ela é simétrica, é apenas o determinante dela é diferente de zero. Perfeito? Então, partiu para os exemplos. São exemplos simples, um pouco maior do que o outro. Considerar o espaço vetorial R3 munido do produto interno usual. Qual que era o produto interno usual mesmo? Então, vamos relembrar. Ó, essa aqui não comecei o exercício ainda. Aliás, vamos fazer assim, ó. Se eu pego o U como sendo um X1, X2, X3, e eu pego um V como sendo Y1, Y2, Y3, né? Conforme vai passando as aulas, eu ainda vou relembrando alguns produtos internos, tá certo? Depois a gente acaba lembrando de cabeça qual que é o produto interno usual e já nem trabalha mais, fica aí relembrando, escrevendo, tá? Tá aqui, ó, produto interno usual. Qual que é o produto interno usual
no R3 é fazer x1y1 mais x2y2 mais x3y3. É o caso particular, quando n é igual a 3, daquele exemplo 1 da aula anterior do RN, que eu até provei as 4 propriedades, PI1 até a PI4. Perfeito? Não é novidade esse produto interno usual para vocês, porque é o mesmo produto interno lá de VGA. Né? Como que é o produto interno? Equivale ao produto escalar lá em VGA. É primeiro vezes primeiro, segundo vezes segundo, terceiro vezes terceiro e soma as coordenadas desses caras. Então, ele pede a matriz do produto interno em relação a esta base aqui. Pessoal, não estou pedindo para provar que isso aqui é base, tá? Eu já estou afirmando que é base, então esses 3 vetores são LI, não preciso se preocupar de verificar se são ou não, ok? Quando tem que verificar que é base, isso fica bem claro no desenvolvimento de cada problema. Aqui eu já estou afirmando que é uma base, perfeito? Então, primeira coisa que a gente vai calcular, eu vou calcular o A11. Eu vou pensar por linhas, tá? A1, A12, A13. O A11 é quem? É o V1, V1. Pessoal, vamos fazer a conta rápida aqui. V1 por V1 é pegar o 1... vamos deixar claro, né? Eu estou usando aqui V1, mas esse vai ser o V1, esse é meu V2, esse é o meu V3. É que eu estou tentando acompanhar a mesma anotação da teoria. Tá? Esse é o meu V1. Se esse é o meu vetor V1, então eu vou fazer x1 vezes y1, que na verdade é u por u, fica x1, x1, x2, x2, x3, x3, que é x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x3 ao quadrado. Ou seja, 1 vezes 1, 1, que é 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, 0, mais menos 1 ao quadrado dá 1, portanto, isso aqui dá 2. Ok? Próximo, A12, vai ser o meu V1, V2. Agora é o produto interno de V1 por V2. 1 vezes 1 dá 1, 0 vezes 2 dá 0, mais não, aqui vai ser menos 1, porque vai dar menos 1 vezes 1 dá menos 1, deu 0. Ok? Próximo, A13. A13 vai ser igual a V1, V3. V1 tá aqui, deixa eu subir demais, ó, V1 tá aqui, 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes menos 3 dá 0, menos 1 vezes 2 dá menos 2, portanto isso aqui dá menos 2. Ok? Ok. Partiu para o próximo. Pausa aqui agora. Aqui eu calculei a primeira linha da matriz. Bom, a matriz ela é 3 por 3, né? Como a gente falou lá na teoria, ela é 3 por 3 porque a dimensão do espaço é 3, então a matriz ela é n por n, então 3 por 3. Então já foi a primeira linha da matriz, A1, A12, A13. Só que a matriz ela é simétrica. Se ela é simétrica, o A12 e o A21 são iguais. O A12 e o A21 são iguais. Então eu não preciso calcular o A21 porque ele é igual ao A12. Certo? A matriz é simétrica. A IJ é igual a AJI. Daqui a pouco a gente vem para esse daqui, porque eu estou pensando por linha. A1, A12, A13, A21, preciso calcular o A22? Preciso. A22 vai ser o V2 pelo V2. V2 com V2 é ele vezes ele mesmo, dá 1 mais 4 mais 1. Para quem não acompanhou a conta, ó, não está aparecendo mais os números aí. Agora sim. 1 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 1 vezes 1. Ou seja, 1 mais 4 mais 1. Tá? Vai dar 6. E agora tem que fazer V2, V3. Que vai ser o meu A23, que é V2, V3. 0 vezes 1 vezes 0 dá 0. 2 vezes menos 3 dá menos 6. 1 vezes 2 dá 2. Positivo. Menos 6 menos 2 dá menos 4. Bom, acabou aqui. Nossa, nem mostrei as contas para vocês. Só falei, mas enfim, tá aí. Esqueci de subir a bancada. Agora nós vamos para a terceira linha. Preciso calcular o A31? Não, porque ele é igual ao A13. Preciso calcular o A32? Não, porque ele é igual ao A23. E eu preciso calcular o A33, que é o V3, V3. Aqui, antes de eu calcular o A33, já vou falar um bizu para vocês. Na verdade, vocês só precisam, matriz do produto interno, você só faz as contas da diagonal para cima. Né? Ó, se você reparar, ó, A11 é o cara da primeira, o cara da diagonal. Aí eu fiz o A1, A12, A13, que é o que está para a direita, vamos falar assim, da diagonal. Está para cima da diagonal para cima. Depois eu fui já direto para o A22, que é da diagonal, A23 para frente. Depois eu já fui para o A33, ou seja, eu só calculo da diagonal para a direita. Tá certo? E depois da hora de montar a matriz, a gente só pensa que eles são iguais e sai bem mais rápido a ideia. V3 com V3 vai ser 0, ó, 0 menos 3 e 2. Então vai ficar 0 mais 9, porque menos 3 ao quadrado é 9.
mais 4, 9 mais 4 costuma dar 13. Logo, a minha matriz do produto interno aqui no meu problema particular, deixa eu ver se eu consigo colocar todos os números, não vai caber não, ó, mas a primeira linha é 2, 0, menos 2, 2, 0, menos 2, e se você quiser, para não se perder, como a matriz ela é simétrica, a primeira coluna também é 2, 0 e menos 2, ok? A segunda linha vai ser 0, no caso aqui já tá, e é 6 e menos 4, então ó, 6 e menos 4, então a segunda coluna, a segunda linha também é igual à segunda coluna, então aqui é menos 4, e por fim o 13, ok? Então estão aí, tá aí a nossa matriz do nosso produto interno usual definido no R3. E por fim, para poder acabar essa aula, porque é só entender a ideia mesmo, e eu estou aí considerando o espaço vetorial das funções contínuas. Aí tem aluno que às vezes é afobado e pensa assim, o professor pegou, nem leu o exercício, já fala assim, não dá para fazer. Por quê? Como é que eu vou determinar uma matriz, N por N, num espaço que a base é infinita? Esse espaço tem dimensão infinita, não tem como eu pegar. Mas vamos lá. Olha o que eu pedi no item A. Eu pedi para determinar a matriz do produto interno relacionada à base canônica de P3R. Certo? Quem é o espaço que eu estou lhe dando? É o P3R. Mas por que o senhor precisou colocar isso aqui? Pessoal, antes de eu começar qualquer coisa, tem duas, antes do item A. Faz sentido que o espaço de polinômios está contido no espaço de funções contínuas AB. Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui é um bônus, tá? Só para vocês entenderem. Ok? É claro isso? E eu tô falando que é o espaço C, eu quero munir ele do produto interno usual. Quem é o produto interno usual do espaço de funções contínuas que a gente viu na aula passada? É daquele do produto da integral. Como o polinômio está contido aqui dentro, o produto interno usual desse daqui vai ser o dos polinômios. Como o conjunto de polinômios de grau até n, que tem dimensão finita, está contido no espaço de funções contínuas, porque todo polinômio é contínuo, não importa o grau, o produto interno do espaço de função contínua, o polinômio herda. Então, quem que é o produto interno que o meu exercício vai trabalhar? Aqui agora, vamos lá, para cada, eu peguei já P3, que é o exemplo particular aqui que a gente tem, tá? O produto interno entre P e Q vai ser, ao invés de ser FG, na aula passada eu chamei de FG, mas o produto aqui vai ser a integral de, olha quem é o intervalo, de menos 1 a 1, de menos 1 a 1, de P de X, vezes Q de X, dx. Agora sim a gente tem condições de começar o problema. Item A. Porque eu já identifiquei, digamos assim, é uma preparação, é um aquecimento do que está acontecendo a partir desses enunciados aqui. É importante você administrar toda a sua linha de raciocínio para você se dar bem com os exercícios. Então, agora vamos lá, eu quero determinar a matriz do produto interno relacionado a essa base canônica. Bom, aliás, relacionada à base canônica do P3R. Então, quem é a base canônica do P3R? É 1x, x ao quadrado e x ao cubo. Como eu tenho feito, ó, esse aqui, cada um desses caras aqui, vamos chamar eles de V1, V2, V3 e V4. Ok? Essa é a base canônica, né, do P3R. Fechou? E aí, o que a gente precisa fazer agora? Calcular a matriz vai ser 4 por 4, né? Porque o P3R tem dimensão 4. Então, bora lá. Quem que vai ser o meu... Pessoal, já vou colocar direto. V1, que vocês já vão saber que é o A1, né? Vocês já sabem que é a primeira entrada. Vai ser a integral de menos 1 a 1. Nossa, professor, tem que calcular tudo isso de integral? Sim, porque o produto interno é definido como esse. 1 vezes 1 dx, que é a integral de menos 1 até 1 de 1 dx, uma conta rápida, a gente leva aqui essa integral dá 2. Ok? Produto interno de V1 por V2. Vai dar integral de menos 1 a 1 de 1 vezes x dx. Pessoal, da onde que está saindo esses números aqui? Para vocês não se perderem, ó. Esse é o V1 e esse é o V2. Então, a integral, pelo produto interno definido, é a integral de P por Q. Né? Integral do primeiro vezes o segundo, ó. Integral do V1, V2, primeiro vezes o segundo. Aí depois o V1, V3, V1, V4, que é 1 vezes x ao cubo. 1 vezes x ao quadrado e 1 vezes x ao cubo. Essa integral aqui, então, da integral
de x dx, que uma conta rápida vai dar zero. Pela paridade da função x, né, como é um intervalo simétrico em relação ao zero, dá zero. Aliás, não entendeu o que eu falei, não se preocupa, cálculo integral vai dar zero. É que eu estou usando aqui um artefato rápido de cálculo, né, que tem a ver com a questão da paridade da função f de x igual a x, né, então quando você calcula a integral, vai zerar quando o intervalo é simétrico. Enfim, aqui é V1, V3. De novo, de menos 1 a 1, aí aqui vai ficar, ó, V1, V3 é 1 vezes x quadrado dx, ok? Isso daqui, por sua vez, é a integral de menos 1 vezes 1 de x ao quadrado dx, que esse caso aqui vai dar 2 terços. Isso aqui vai dar a integral de x ao cubo sobre 3, quando substituir o 1 e o menos 1, vai dar 2 terços. E por fim, continuando a primeira e última linha, o último elemento da primeira linha, melhor dizendo, V1, V4 é a integral de menos 1 até 1, V1 é x, o V4 era x ao cubo, dx, que é a integral de x ao cubo, pelo mesmo fato disso aqui ser potência ímpar, isso aqui vai dar zero, ok? Bom, pessoal, vocês já entenderam qual é a ideia agora. Então, ó, V1, V2, V3, V4. Agora eu preciso calcular o 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4 e 4, 4. Ok? Eu preciso sempre lembrando, como eu falei, da diagonal para frente. Eu já vou colocar o resultado direto dos demais para a gente ganhar tempo aqui, porque tem um item B, esse exemplo, né? Então, esse item A ele é igual ao item anterior. Vocês já entenderam agora que a gente precisa calcular, ó, o V2, V2. Já vou colocar os resultados direto. Dá 2 terços. O V2, V3 vai dar 0. E o V2, V4 vai dar 2 quintos. Essa aqui seria a da segunda linha. Perfeito? Essa aqui seria o da segunda linha. O da terceira linha, que vai ser V3, V3 vai dar 2 quintos e V3, V4 vai dar 0, que é 3, 4, dá ímpar aqui, então dá 0. E por fim, esse último, que é esses dois são da terceira linha. E esse V4, V4, ele vai dar 2 sétimos, tá certo? Eu vou deixar para vocês esses caras que eu estou fazendo um destaque aqui nessa nuvenzinha aqui, para vocês fazerem como exercício, para dar uma treinada na parte das integrais aí. Pessoal, essas integrais elas podem ser fáceis ou não, depende muito de quem é a base que você está tomando. A gente vai fazer em aulas futuras, quando a gente entrar no assunto chamado ortogonalidade, um exemplo que, inclusive, ele é bem sinistrão, que eu tenho uma base que ela é formada por cosseno de nx, por exemplo. Então, vai ficar cosseno de x, cosseno de 2x, cosseno de 3x, cosseno de 4x, cosseno de 5x, até o cosseno de nx. E eu acrescento o cosseno de 0x aí, que o cosseno de 0 é 1, então eu entro no número 1 ali também. Então, é uma base que vai ter n mais 1 vetores. Né? Mas esse é assunto lá para frente. Por enquanto, eu estou pegando base de polinômio, porque integrar polinômio a maioria de nós sabemos. E para os meus alunos, fiquem tranquilos que exercícios em avaliação, geralmente quando é espaço com produto interno que envolvem funções, eu não pego funções cuja integral dá, se eu for usar o produto interno usual, óbvio, né? Cuja integral dá uma integral daquelas de tirar o pica-pau do oco, sei lá, por substituição trigonométrica, ou por frações parciais que demanda muito tempo, linha de raciocínio, enfim, tá? Então aqui nós estamos focando mais na álgebra linear, e, lógico, não podemos esquecer do cálculo também, que é importante, e em breve espero ter todas as aulas no canal aí também. Fechou? Então, portanto, voltando aqui, chega de falar. Portanto, a minha matriz A, pessoal, ó, aqui eu já vou colocar todos os valores da primeira linha, 2, 0, 2 terços e 0. Então, ó, vou colocar aqui, ó, 2, 0, 2 terços e 0. E como eu sempre faço, para eu não me perder, eu já copio ela na primeira coluna. 2, 0, 2 terços e 0. Segunda coluna, vou começar a partir tá vendo? Da diagonal. 2 terços, 0 e 2 quintos. Então, 2 terços, 0 e 2 quintos. Aí, esses três aqui agora, aliás, essa linha aqui tem que vir para cá. Então, ó, 0, 2 terços, 0, 2 terços, 0 e 2 quintos. Ok? Terceira, 2 quintos e 0. Então, aqui, ó, 2 quintos e 0. Então, 2 quintos e 0. Já completei a coluna, né? E, por fim, o 2 sétimos. Ok? Então, tá aqui a matriz minha do produto interno. Então, esse cara aí.
Item B. Tomando P de x e Q de x como sendo esses dois vetores do P3R, calcule o produto interno de P por Q. Bom, pessoal, eu vou calcular de duas formas, direto e usando a matriz do produto interno, porque a aula de hoje é justamente mostrar para vocês que pela matriz do produto interno, que é o que a gente acabou de fazer nesses dois exemplos, eu posso calcular o produto interno de quaisquer dois vetores. Só que é o seguinte, lembre da teoria. Eu vou precisar das coordenadas do vetor P numa base e eu vou precisar das coordenadas do vetor Q numa base. As coordenadas de P e Q precisam estar na mesma base que foi determinada a matriz do produto interno. Por quê? Vamos repetir melhor dizendo. O produto interno, aliás, um espaço vetorial, ele tem infinitas bases. A gente viu isso lá na aula de base. Para cada base que você escolher, você vai obter uma matriz do produto interno distinta. Se você pegar as coordenadas dos vetores P e Q numa base diferente da base que obteve a matriz do produto interno, dá merda. Então, a matriz do produto interno foi obtida a partir de qual base? Relacionada à base canônica. Então, nós vamos ter que determinar as coordenadas dos vetores P e Q em relação à base canônica. Se eu não tivesse pego a base canônica aqui, tivesse pegado uma base outra, que não fosse 1x, x quadrado, x ao cubo, certo? Que não fosse essa, as coordenadas de P e Q deveriam estar nessa mesma base que não era canônica. É isso que eu estou tentando enfatizar aqui para vocês. Mas como eu não quero ficar fazendo muita conta, eu quero calcular as coordenadas de P e Q, a determinar o produto interno de P e Q, então eu preciso das coordenadas desse P e desse Q na base canônica. Então, bora lá fazer o item B. Quem é o meu P de x, que o meu problema deu? É 1 mais 2x mais x ao cubo. Quais são as coordenadas desse vetor P de x na base canônica? É 1, 2, 0 e 1. Pessoal, lembrando que isso aqui está transposto, tá? Em relação àquela base B lá, que eu comecei... É B, beta? Como é que eu chamei? Beta. Chamei de beta. Então, aqui em relação à base beta, ok? Tá transposto porque eu peguei e fiz ele deitado. Para ganhar folha aqui só, tá? Detalhe. Quem é o Q de x? No exercício deu como sendo 3 mais x menos x ao quadrado. Quais são as coordenadas? Base canônica é 3 vezes 1 mais 1 vezes x menos 1 vezes x quadrado mais 0 vezes x ao cubo. Logo, como que calcula o produto interno de P? Porque pelaquela fórmula, a fórmula não, né? Pelo processo que a gente acabou de construir, era um y transposto a x, aonde y transposto vão ser a matriz de coordenadas do segundo, né? Do que está à direita, que no caso aqui é o do Q, PA vezes a matriz de coordenadas desse cara na base x. Então, copiando, quem que é o y, no caso, é o Q. O y transposto é as coordenadas de Q na base beta. Então, é 3, 1, menos 1, 0. Pessoal, ó, eu vou colocar aqui vezes A, tá? Me dá essa liberdade, porque eu não quero copiar. É uma questão de que não quero. Tipo, eu já vou colocar a matriz aqui, ficar copiando todos esses números de novo, né? Sendo que vocês já entenderam a ideia. Vezes o x, só que o x agora não está transposto, tá? Tem que tomar cuidado. O x está relacionado com as coordenadas de P. Então, isso aqui vai dar 1, 2, 0 e 1. E quando vocês fizerem os produtos dessas matrizes, aqui eu vou deixar como exercício, vai dar 106 sobre 15. Esse é o produto interno entre P e Q. Lembrando que o produto interno é número, tá certo? Pessoal, lembrando vocês aqui, ó, nesse caso aqui eu tenho uma matriz 1 por 4, aqui uma 4 por 4 e aqui eu tenho uma 4 por 1, certo? Esquece essa daqui, vamos supor. Se você pegar uma matriz 4 por 4 e multiplicar por uma matriz 4 por 1, é possível o produto, né? Lá na aula de produto de matriz, no começo do curso. E o resultado dá uma matriz 4 por 1. Uma matriz 4 por 1 vai dar uma coluna aqui. Aí você vai pegar esta, eu aconselharia vocês multiplicarem essas duas, o resultado dessa que vai dar uma coluna, né? Imagina meus dois dedos como sendo uma coluna com 4 elementos. Você vai pegar esses 4 e multiplicar por esses 4. Então vai ficar assim, ó, 1, tal, tal e tal. E somado vai dar esse número aqui. Perfeito? Então, se você quiser multiplicar desse lado aqui, mas a tendência é que vocês se perdem quando é um vetor linha desse lado aqui, tá? Se eu fosse calcular direto, pela definição, ó, só para vocês entenderem, se eu fosse calcular direto, o produto interno de P por Q, por definição, seria a integral de menos 1 de 1 mais 2x mais x ao cubo, que é o P que o exercício me deu, vezes
o 3 mais x menos x ao quadrado dx, porque a definição de produto interno é integral no espaço do P vezes o Q. Aí o que você tem que fazer aqui? Aí agora, depende muito de quão difícil você acha que é por cada caminho. Por quê? Ô, professor, mas aqui eu vou ter que resolver só uma integral e aqui eu tenho que resolver, como é que fala? N ao quadrado sobre 2, né? Sei lá quantas vezes eu resolvi aqui. Metade, né? Praticamente a metade, por causa que eu não precisei que ela é simétrica. Não precisei resolver as 9 integrais. Então, dá uma reduzida aí. Aqui eu vou ter que resolver só uma integral. Só que aqui você resolveu a integral de 1 vezes x, 1 vezes x quadrado, 1 vezes x ao cubo, x quadrado vezes x quadrado, x quadrado vezes x ao cubo, né? Dependendo desses aqui, que ficaram como exercício, entre esse x quadrado vezes x ao cubo. Para mim é mais fácil, o resultado às vezes sai mais rápido da integral. Aqui você vai ter que fazer a distributiva, vai dar um polinômio de grau não sei o quê, mas ainda é polinômio, né? Então, por exemplo, se você está numa integral de cossenos, de um monte de outras coisas lá, é uma dor de cabeça do caramba, né? Então, às vezes, pela matriz do produto interno, por mais que seja mais, digamos, às vezes exaustivo, as contas saem mais fáceis. É mais contas, mas são mais contas mais fáceis. Por outro lado, se você quiser fazer apenas uma conta, como é o caso desse, esse aqui não, porque é polinômio, né? Multiplicar polinômio não é tão difícil. Sai mais complicado às vezes, então compensa fazer pela matriz do produto interno. Então eu não estou falando que é uma obrigatoriedade você resolver ou direto ou pela matriz do produto interno. Isso vai muito do feeling, né, de você sentir e perceber mais ou menos os tipos de contas que vão acontecer dentro de um cenário global ali do teu problema. Mas se você tem que fazer essa mesma integral, ela tem, por obrigação, que dá 106 por 15. Por quê? Não é para dar outro valor. Aqui eu estou dando uma forma alternativa, essa é uma forma, e essa é outra forma de se calcular o produto interno entre dois vetores. Uma pela matriz, que é o assunto da aula de hoje, e direto, que foi o assunto, por exemplo, da aula passada. Perfeito? Pessoal, com isso a gente encerra essa aula. Encontro vocês para a nossa próxima aula. Deixa eu dar uma olhada aqui já. Eu tenho mais ou menos preparado aqui. Do que se trata o assunto? Vai ser desigualdade de Cauchy e Varse. Vai ser uma aula bem mais rápida, tá? Poderia até falar ela junto com outros assuntos, mas eu quero dar um destaque bacana para ela, porque ela é muito importante no conceito da matemática como um todo, não só da álgebra linear, mas aqui é óbvio que eu vou focar para o que a gente precisa. Então, aguardo vocês na próxima aula e um grande abraço. Tchau.